Caros e caras colegas, meu nome é Ronald Dauch, eu sou presidente da FNQ. Estou muito feliz de estar com vocês hoje para passar novamente mais um webinar da série Gestão de Conhecimento FNQ. Hoje nós temos uma convidada, a Débora Rocha. Débora, se você quiser abrir a câmera, nós já estamos no ar, sobre o tema Construindo o seu futuro, inovando na gestão da carreira. A FNQ, né, para quem não conhece ainda, ela foi criada em 1991 por um grupo de quase 40 empresas, lideradas pela Câmara de Comércio Americana, e com o intuito de preparar as organizações locais para a anunciada abertura de mercado da época pelo presidente Collor, com uma série de ferramentas, capacitações e principalmente um prêmio nacional da qualidade, que é um prêmio que existe até hoje, mas agora com foco em gestão, ele se chama Melhores em Gestão. A FNQ trabalha preponderantemente em cima de um modelo da 22ª edição, né? E esse modelo ele é baseado em 8 fundamentos, né, muito importantes. São fundamentos que nós pesquisamos, né, fazerem parte de modelos no mundo inteiro, também no aspecto acadêmico aqui no Brasil, né, e a gente, né, divide esses fundamentos em temas e processos. Então, a nossa proposta é diagnosticar as empresas e aquelas empresas que atinge um grau de maturidade mínimo nesses fundamentos, a gente diz, né, que ela está preparada, competitiva, né, enxuta, né, para encarar, né, esse mercado bastante desafiador. Então, essa é a FNQ, nós fazemos diagnósticos, nós realizamos mentoria, capacitação, temos um espaço para afiliados, onde nós temos uma série de benefícios, acesso a melhores práticas, a missões, eventos e assim por diante, publicações. E nosso modelo também ele tem certas especificidades para quem quiser, tema de recursos humanos, saúde, inovação, ESG, temos um modelo para municípios e grandes parcerias, né, com várias entidades como o Sistema S em cooperativas, na área de transporte, também temos um projeto na área de saneamento, distribuidores de energia elétrica com o governo. Então, a FNQ né, abre e propõe a todos aqui uma parceria no intuito de se preparar, né, para uma gestão eficaz. Então, isso é a FNQ, estamos abertos aí a consultas, tem um site, quem quiser. E eu queria, antes de começar, né, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Primeiro, um apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, SESC Senac, né, o apoio institucional, Movimento Mato Grosso do Sul, MS Competitivo, União Brasileira para a Qualidade, UBQ, o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, e a ABQ, Associação Brasileira da Qualidade, e preponderantemente ao patrocínio Micropower, né, Micropower, que nos apoia aí há muito tempo nesses webinars. Então, eu já me apresentei, meu nome é Dauch, eu sou engenheiro de formação, trabalhei muitos anos na Siemens, também na área de inovação em outros institutos, organizações, e estou há 5 anos à frente da FNQ, com muito orgulho e satisfação. Bom, Débora, eu queria te apresentar, né? Eu sempre peço desculpas ao entrevistado que eu faço aqui um resumo, né, muito injusto em relação, né, muito executivo em relação a toda a história, né, a carreira das pessoas, mas é só para todo mundo ter uma ideia, né, do porte, né, da consistência, né, experiência de cada um. Então, a Débora se formou em administração, né, com análise de sistemas, ela tem especialização em administração, planejamento e recursos humanos, atuou no governo em muitos e muitos anos, no Senai de 2003 a 2015, ela foi secretária de TI no TSJ, ela foi da Secretaria Municipal de Educação, né, de algumas cidades, foi gerente do escritório de processo da MGETS, superintendente de modernização do Estado de Sergipe, diretor de transferências voluntárias no Ministério do Planejamento, 2015 a 2018,
e diretora de transferência da União no Ministério da Economia na época, que hoje é o Ministério do Indústria e Comércio, e secretária especial de Assuntos Federativos de 2019 a 2021, e Business Developer Public Sector no grupo EDS por 2 anos. Também ela é professora em renomadas instituições, como Mackenzie e o IPOG, ministrou mais de 200 palestras nacionais e internacionais sobre o tema relacionados à gestão e coordenou times com diferentes perfis em empresas e órgãos públicos com equipes que variaram de 43 a 500 pessoas, onde ela teve a oportunidade de exercitar, então, essas técnicas e metodologias que ela vai nos trazer hoje no que tange recursos humanos. Então, temos aí um entrevistado bastante, né, com bastante experiência e conhecimento, e queria agradecer de novo a você, Débora, por ter aceito esse convite aqui. Tudo bem com você, Débora? Tudo bem, Dalcha. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui com vocês, estar aqui com todos os participantes, num momento tão importante, certo? Do trabalho da FNQ. Então, dizer para você que é uma grata felicidade estar aqui. Então, tá bom. Também agradecemos a você aqui. Então, se você estiver de acordo, podemos começar o nosso bate-papo? Podemos. Vamos ver Tá por como bom. é que começa. Então, tá bom. Eu li, né? Realmente li teu currículo, vamos dizer assim, né, tua experiência, mas eu queria perguntar para você, em função, né, de tudo que eu li, talvez numa outra ordem cronológica de experiência, como é que, em função dessa trajetória, você acabou focando muito fortemente nesse tema, né, da inovação da gestão da carreira, porque a gente fala hoje carreira, 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 mas, né, você ter consciência que você quer, pode e almeja uma carreira é uma coisa não tão óbvia, né? A gente normalmente fala em sincronicidade, tem um livro que chama O Andar do Bêbado, que as coisas acontecem por acontecer, aparece um cargo, você aceita, tem outro que se recusa. O que que você chama, né? O que que te levou a se concentrar nesse tema da inovação em carreira? Primeiro, assim, a minha trajetória de carreira, e você citou os fatos mais importantes, ela foi muito centrada, sempre equilibrando atuações na área executiva e também na área educacional. Então, ao mesmo tempo que eu dou aula desde os 15 anos de idade, passei 20 anos em frente de cargos de gestão no mercado público e privado, mas antes disso eu atuei 9 anos em cargo de gestão na empresa familiar. Então, isso permitiu, certo, toda uma interação, e era uma empresa que trabalhava com treinamento. Então, assim, era sempre como a gente construir a melhor forma, como gerir melhor a carreira dos outros, e aí eu fui aplicar esses conhecimentos para a minha carreira. Tem um fato peculiar, Dalcha, que eu não contei que eu normalmente não conto para as pessoas, mas eu sou filha de uma psicóloga com um analista de sistemas. Meu Então, Deus do céu! pois Cérebro é, esquerdo e cérebro direito juntos. Isso é difícil, hein? juntos. Então, assim, é uma atuação um pouco integrada. E veja que eu atuei um pouco na atuação dos dois. Eu tenho formação na área de análise de sistemas e também formação na área de RH. Então, Aham. assim, é uma experiência interessante e é muito importante, nesse contexto dos anos todos, eu procurava identificar quais eram os diferenciais que o mercado estava precisando que eu desenvolvesse para poder alavancar e promover esse desenvolvimento. Então, a consciência das nossas fragilidades e também das nossas fortalezas, e também identificar quais eram os pontos de melhoria que eu precisava alcançar e traçar metas como quem faz um plano de gestão. Você precisa Uhum. ter consciência de dizer onde é que eu preciso chegar e a partir daí que competências eu preciso desenvolver e como é que eu posso estruturar isso. Mas equilibrando não só conhecimentos que a gente chama hoje de hard skill, mas também toda a parte de soft skill e desenvolvimento pessoal dentro desse contexto. Não, legal. Deixa eu começar com uma pergunta. Eu, infelizmente, preciso dizer que eu sou da geração Baby Boomers, né? Já tenho mais que 60 anos, mas eu acho que eu estou bem, graças a Deus. Uhum, Mas quando eu comecei, depois de virar gerente e atuar na área de inovação, na Siemens, inclusive, eu participei, fui presidente da AMPEI, né, que é uma associação de inovação. Eu dava muitas palestras e eu já dava palestras pela minha idade para a geração seguinte, que era a geração X, e aí eu uhum, usava uma frase assim que, é, na época, né? Olha, gente, antes a gente estudava para trabalhar, fazia uma faculdade e o resto da vida a gente
vamos assim, trabalhava, atuava com os conhecimentos, né, que a gente recebeu nesses 5 anos ou 4. E hoje não, a gente trabalha estudando, tem que estar constantemente estudando, se atualizando. Isso na época. Então, a pergunta para você, hoje temos muito mais gerações, Y, Z, já tem um outro nome aí, atuando vigentes no mercado, porque os antigos ainda são diretores, né? Os mais novos, então, assim, o que que é geração? Desculpa, o que que significa carreira por essas diversas gerações? A gente ouve muito lá da geração Z, que dá menos valor à carreira, então, queria que você desse um overview cronológico, se há diferenças e se quais são essas diferenças conforme as gerações diversas que existem por aí? A diferença é total, Dalcha. As carreiras me perdoe, mas assim, da sua geração e até certo ponto, um pouco da minha, elas, na verdade, elas estudavam para trabalhar. Eles escolhiam uma carreira e normalmente buscavam ficar dentro da mesma organização durante muitos anos, certo? Os jovens hoje, certo, que são da geração Y, dos millennials, por exemplo, aliás, Y não, Z e millennials, eles trabalham com uma lógica de aprendizado contínuo e desenvolvimento. Eles querem experiências que vão desenvolver, certo? A sua carreira e suas competências ao longo do tempo. Então, eu cheguei a entrevistar alguns jovens, uma vez para o processo seletivo, quando eu estava lá no Ministério, e eles diziam: Olha, eu quero ficar aqui no máximo 2 anos, mais do que isso não, porque eu quero outras experiências, eu quero vivenciar outras ações. Então, a gente vê, eles introjetaram o comportamento do aprendizado contínuo e a flexibilidade, certo? De adaptação de horário, de adaptação de rotina. Então, assim, é um mindset completamente diferente do nosso. Então, assim, Uhum. essas competências são muito interessantes, mas eu considero que a gente precisa equilibrar, e o mais rico é quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que tem baby boomers, geração Y, geração Z, millennials, todos trabalhando juntos, porque aí a gente soma essas competências como um todo e maximiza os resultados. Não, legal. E nessa linha aí de aprendizado contínuo, né? Na época, quando eu falava você tem que trabalhar estudando, a gente pensava, ó, faço um MBA, faço uma especialização, até faço uma segunda faculdade ou vá para o exterior, etc. Mas hoje o aprendizado ele é muito mais simples, mais em pílulas. Então, como é que você vê, né? Que estratégias você sugere que os novos profissionais adotem, né, para continuar o aprendizado? Eu acho que não invalida você fazer cursos no exterior e também não invalida você fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas aliado a tudo isso, você precisa introjetar uma rotina de hábitos diários de estudo. Uma rotina com tempo diário e também semanal, certo? Para desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu falo de desenvolvimento pessoal, é tanto a questão de hard skills, conhecimento específico, ouvir podcasts, ler um livro, assistir vídeos no YouTube, e tem muitos cursos e muito interessantes nesse sentido, vídeos curtos, e aí introjetando nesse contexto que a gente chama de micro hábitos, certo, de estudo, com é, 15 minutos, 20 minutos, e aí depois você no outro dia trabalha novamente continuando essas ações, Uhum. usando visões com mapas mentais, isso tudo maximiza o processo de aprendizagem e torna ele uma ação contínua. Então, assim, hoje você pode, enquanto está na academia, ouvir um podcast, trabalhar isso, tornar esse ganho de conhecimento, ganho de aprendizagem, um processo continuado ao longo da sua experiência como um todo. Os podcasts estão aí para nos ajudar, os vídeos estão aí para nos ajudar, e a gente tem condições também de integrar algumas ações dinâmicas e tornar esse processo de aprendizagem cada vez mais fácil. Não, legal. Voltando ao que eu falei antes, que muitas pessoas, né, seguem uma carreira, vão crescendo, e o crescimento não precisa ser, né, vertical, pode ser um crescimento, né, na carreira técnica, não importa. Mas, assim, a maioria dos casos você opta, né, por uma universidade, opta por uma empresa, opta por uma atividade, mesmo dentro vamos dizer assim, conforme as coisas aparecem, né? É, Então, mas assim, é muito raro, né? Eu vejo isso em pessoas próximas, na família, você sentar e dizer, puxa,
qual é a minha competência, qual que é o meu DNA, o que que eu sinto, né? Onde eu me sentiria confortável, o que que eu preciso fazer. Então, eu mesmo vejo, né? Minha filha, uma delas, ela foi em três caminhos né, e em dois ela desistiu, no terceiro ela se sentiu muito bem, né? Mas foi primeiro em duas áreas que ela achou por vários motivos que fossem mais interessantes. E já uma das outras filhas ela é mais planejada. Puxa, eu quero isso, vou fazer isso. Não sei, não digo que é certo ou errado, mas vamos supor que a gente só tem uma vida, né? E vamos otimizá-la. É, como é que você acha que as pessoas podem, devem identificar o quanto antes, né? Quais são suas competências, né? E quais carreiras, vamos falar, trajetória elas devem escolher para que realmente atendam numa expectativa maior possível do que elas podem fazer e querem fazer. Não sei se você entendeu a minha questão. Entendi. Pelo menos acho que sim. Primeiro, elas precisam se conhecer. É muito importante a gente começar com um processo de diagnóstico, seja por um especialista, pode ser um psicólogo, um neuropsicólogo, que permita você saber quais são os seus traços de personalidade, quais são as suas habilidades mais específicas, se você tem algum jeito diferente de aprender. Por exemplo, eu sou disléxica, então eu aprendo de uma forma diferente do que outras pessoas. Hoje em dia, muita gente diz que é TDAH e por aí vai. Então, assim, é muito importante você saber como é que você aprende, como é que você assimila, se você é mais visual do que auditivo, como é que é seu processo de aprendizagem como um todo, e como é que você trabalha esse processo essas habilidades que você desenvolve também. Depois de fazer esse processo de avaliação com o neuropsicólogo, você vai ter um raio-x do seu potencial. É aquela história, eu tenho potencial para chegar aonde? E a partir daí, como eu posso trabalhar esse potencial? Porque normalmente o especialista te orienta com relação a essas ações. Isso é um primeiro passo do autoconhecimento. Logo no passo seguinte, se você já está dentro do mercado do trabalho, ou então você vai entrar no mercado do trabalho, mas, por exemplo, procura saber que requisitos são necessários em determinadas profissões. Por exemplo, um neurocirurgião, ele precisa ter tranquilidade, ele não pode ser ansioso, ele tem que ter habilidades, inclusive, cognitivas e, além de cognitivas, manuais para lidar com esse processo. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não tenha um traço firme, uma ação de desenvolvimento de habilidades manuais para poder desenvolver essa ação. Se você quer ser um advogado, você tem que ter habilidades de oratória e capacidade de articulação e de convencimento, certo? Muito superiores. Então, entender as habilidades que você tem, certo? E também as que você não tem, qual é o grau de maturidade que você tem em cada uma delas e como você pode desenvolvê-las, é um passo fundamental. Isso para qualquer profissão. Por exemplo, se a gente tem um determinado profissional, e hoje todo mundo fala de análise de dados, se ele quer trabalhar com ciência de dados, se ele quer trabalhar com análise de dados, ele tem que ter um raciocínio lógico abstrato, ele tem que ter uma capacidade de articulação de ideias, ele tem que conseguir estruturar esses passos como um todo. Se ele vai ser um líder, ele precisa ter empatia, ele precisa conseguir ter uma visão analítica de planejamento, ele precisa saber estruturar todas essas ações. Então, se autoconhecer e identificar nas profissões. E, normalmente, um profissional ajuda a gente nesse processo. Mas, por outro lado, se alguém que já está no mercado de trabalho, de repente, ele está pensando em entrar na faculdade, mas já está também estudando, fez um curso técnico, como foi meu caso, eu já estava no mercado de trabalho, que eu entrei muito nova, e também fiz curso técnico, você já pode pedir um feedback de alguém mais experiente, que pode, de repente, ser um mentor, um professor, alguém que lhe oriente, que lhe conheça bem, alguém até ligado à sua família, que tem uma experiência interessante, que pode te dizer naquilo que você parece ser bom, certo? E o que lhe dá o feedback daquilo que você pode desenvolver. Isso é Uhum. muito importante. Se Não. você me permite um comentário, Claro. eu sempre tive uma prática que, logo depois que eu saía de um determinado trabalho, ia para outro, certo? Eu dava uns 15 dias de tempo e pedia uma conversa com o meu ex-chefe. Ex-chefe, Ah, ou que ele legal. ou Uhum. ela. E aí eu pedia para bater um papo, tomar um café e dizia, bem, agora me conta quais são as minhas fragilidades, aquilo que eu preciso melhorar, certo? E aquilo que eu preciso desenvolver.
Agora que estamos só nós aqui, você não é mais meu chefe, mas me conta aí, de forma clara e objetiva, o que que eu preciso melhorar, o que que você me orienta, quem pode me mentorear e me orientar nesse processo como um todo, certo? E eram conversas muito francas, muito abertas, e era assim, me dava um feedback e uma orientação com relação ao desenvolvimento, eu ia anotando os pontos, depois eu fazia uma análise daqueles dados como um todo e traçava o que é que eu poderia desenvolver a nível da minha carreira e avançar a partir daí. Então, assim, essa é uma das coisas que eu andei fazendo no meio do caminho. Não, legal. E aí deve ter, é complicado porque assim, ou você já começa a repensar a tua carreira e usar essas técnicas quando você já está no mercado de trabalho, quer dizer, você pode até ficar chateado contigo, puxa, eu fui nessa linha, mas na verdade eu vou ter que começar do zero. Tem esse lá e tem o outro que é difícil você conseguir, né? Realmente estruturar, né, um processo de decisão com apoio que você falou, etc., porque você é filha de psicóloga, né? Eu sou marido de psicóloga, então a gente conhece muito bem que 27 anos é uma idade que se considera que a pessoa ficou definitivamente adulta, tem raciocínio mais lógico, etc. Tanto que aos 27 anos, por que pareça, é a maior taxa de suicídio que existe, né? Dentre a Ah, é? Isso eu população. não sabia. E então, até lá, as decisões são muito assim, eu vou ser artista, não, eu vou ser psicólogo, né, eu vou ser de TI. Então, mas assim, por isso que é importantíssimo, antes dessa se tornar maduro, quando você já está no emprego, e talvez aí seja tarde, entre aspas, você ter uma ajuda externa para conseguir enxergar de fora, né, o que, que é o teu, né, assim, o que, que poderia ser com maior probabilidade né, tua linha, tua carreira, né, para te deixar feliz. No fim, é ser feliz, não é só ganhar dinheiro, mas a gente vai falar um pouco da geração Z, né, cada vez quer ser mais feliz, entre aspas, além de ter uma carreira, mas antes disso, você falou um pouco você falou de hard skills e soft skills, esse próprio diagnóstico próprio também vai mostrar isso, mas explica um pouco para alguns que talvez não conheçam o que é hard e soft skills, né? E por que que isso é importante, né? A gente saber disso na hora de trilhar vamos dizer assim, uma carreira numa empresa, numa organização, não importa. Primeiro, assim, toda atividade que você vai desempenhar, seja pessoal ou profissional, mas principalmente no mercado de trabalho, ela é composta de dois blocos, dois grandes blocos, certo? De competências. Tanto as competências mais técnicas, certo? Que sejam um conhecimento específico, se você vai ser um gestor, se você vai trabalhar com engenharia de produção, um engenheiro, se você vai ser um médico, você tem todo um conjunto de conhecimentos específicos. Desse bloco mais técnico, mais denso, a gente chama de hard skills, certo? São conhecimentos mais densos e com uma formação mais estruturada, digamos assim. O que a gente entende também como soft skills, vários autores trabalham dessa forma, são toda aquela parte, toda aquela gama de conhecimentos e habilidades que você desenvolve na parte mais comportamental. Então, ele tem a ver com a sua condição de inteligência emocional, sua condição de comunicação, sua condição de articulação, de resiliência. Então, são uma série digamos assim, de capacidades que você precisa desenvolver ao longo da vida, e isso eu, sendo muito franca, você começa a desenvolver desde o berço, certo? Então, essas experiências que você tem ao longo da sua vida, no seu ambiente escolar, também no seu ambiente de rede de amigos, experiências fora. Então, por exemplo, de repente, fazer parte de grupos que trabalham com trabalho voluntário na fase da infância, desenvolver atividades de liderança ou na igreja, ou nos escoteiros. Eu sou da época dos escoteiros, mas ainda existe escoteiros, certo? Você pode desenvolver essa condição de liderança, essa condição de ser resiliente, de transpor desafios, e toda essa gama de conhecimentos e de habilidades hoje são tão necessários dentro do mercado de trabalho. Por quê? Eu digo que você pode até aprender mais facilmente aspectos relacionados a conhecimentos, faz um curso, lê um livro,
aprende, faz uma formação específica, mas toda a parte comportamental, ela precisa de experiências para ser, digamos assim, desenvolvida. Você precisa estar atuando, certo? Seja formalmente, seja num grupo de trabalho, num grupo de apoio, numa interação com amigos, certo? Para poder desenvolver essas ações como um todo. Então, você precisa hoje, e as empresas cada vez mais olham essa combinação tão especial que torna as pessoas cada vez mais únicas e diferenciadas, principalmente nesse contexto pós-pandemia. Porque nesse contexto pós-pandemia, as pessoas tiveram que ser cada vez mais resilientes, elas tiveram que ter uma condição de adaptabilidade cada vez maior, a condição de ajustar os seus conhecimentos, certo? E aplicá-los em contextos diferentes. Por exemplo, uma experiência muito desafiador, mas, por outro lado, é extremamente enriquecedor quando você trabalha com equipes multidisciplinares com pessoas de idades distintas e formações distintas. Uhum. Por quê? Porque o vocabulário é diferente, a forma de ver o mundo é completamente diferente, as gerações trazem visões, por exemplo, para o jovem, ele ir de bermuda trabalhar, pessoal, digamos assim, 20, 21, 22, tá tudo bem, não é desrespeito algum, mas pegar uma pessoa de mais de 50 anos e dizer que ela vai trabalhar de bermuda, o colega que chega lá de bermuda vai ser encarado como alguém que está desrespeitando o ambiente. Com Então, assim, certeza. então a gente precisa entender que até a forma como você se veste, como você fala, ele faz parte de um dress code, ou seja, de um código de orientações de como você lida com aquilo. Então, quando você trabalha nesses grupos multidisciplinares, com experiências diferentes, com visões diferentes, você aprende muito. Mas você tem que estar aberto para aprender, certo? Tem que encarar todo esse processo como um processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, assim, é muito importante, você pode integrar isso. E eu digo a você que, na minha visão pessoal, idade, mais do que corpo, está aqui, ó, é na cabeça. Eu tenho uma avó, se você me permite colocar, de 98 anos, fez 98 semana passada, e assim, não se entrega, e tem problemas de saúde, não se entrega, e é extremamente resiliente, dizendo, não, mas eu vou conseguir. Quebrou um fêmur há 2 anos atrás, ficou em cima de uma cama, mas isso vou voltar a andar, vou voltar a fazer as coisas. Então, assim, a gente precisa vencer os desafios. Então, essas experiências na vida da gente vão desenvolvendo essa condição. E Tá nesse bom. momento pós-pandemia, a coisa ficou mais evidente. Legal, você comentou sobre dois temas. Um é o networking, né? Sim. Então, eu vou até indicar a todos aqui, aconselhar. Nós temos um webinar que nós tivemos com o Newton Pedreira, que é um conselheiro da FNQ. Ele é, vamos dizer assim, especialista em, vamos dizer assim, nos temas networking e netweaving. Eu não vou dizer que é netweaving para vocês, vocês vão ter que assistir, mas ele né, deixa bem claro a importância, né, de você ter essa rede de contatos, inclusive para a sua carreira. E o segundo, a Débora falou assim, a forma como você se veste, mas vamos dizer assim, uma forma um pouco mais abrangente, né? O Dal Bosco é outro webinar que nós tivemos recentemente, ele fala da marca pessoal, né? Como é que o Dalcha, a Débora, né, as outras pessoas, como é que elas, o que elas representam, como é que elas são vistas, né? E depende como podem trabalhar para serem vistas de uma forma diferente ou passarem a ser, né, enxergadas com um diferencial. Então, esses dois webinars eu sugiro vocês assistirem, eles são bem interessantes, complementam, inclusive, o que a Débora colocou aqui. Bom, vou falar um pouco de outro tema, né? Outra expressão muito usada, né? Inteligência emocional, né? Que a gente fala que as pessoas têm que ter uma agilidade emocional, não um conservadorismo, né? Emocional. Se eu puder usar isso, viu, Débora? Eu inventei essa última expressão. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que a inteligência emocional pode ajudar os profissionais, né, a se destacarem no mercado de trabalho e se não tiverem, né, até que ponto podem trabalhar isso? Eu digo até que ponto, porque imagino que, como você falou no início, tem características que as pessoas são mais introspectas, não são tão sociais, então você vai poder ir até um ponto, mas qual a importância desse tema, desse conceito da inteligência emocional para o ambiente profissional, para uma pessoa? Olha, a importância, se me permita a franqueza, eu hoje considero que é 70% de inteligência emocional e 30% de conhecimento.
Não que o conhecimento não seja importante, mas saber lidar com as pessoas, saber interagir dentro do grupo, saber construir um clima organizacional interessante, certo? E de, de respeito e de construção colaborativa, isso é fundamental. Essa agilidade emocional, desculpa, passou uma moto aqui agora. Essa agilidade emocional, ela permite que os profissionais se ajustem a reações diante dos desafios e das incertezas. A gente vai reagir de qualquer jeito, mas ter uma reação, digamos assim, trabalhar isso de uma forma melhor. Eu outro dia estava lendo um livro muito bom, do Viktor Frankl, e vale a pena, quem quiser depois dar uma lida, ele faz algumas reflexões com relação a... Ele foi uma pessoa que viveu no campo de concentração, ele já era psicólogo, e ele passou pela experiência dos campos de concentração e sobreviveu. Então, como que você... Ele diz uma coisa que para mim, fez muito sentido. Você não escolhe o que vai acontecer com você, mas você escolhe como você vai reagir frente às Isso. coisas que vão acontecer com você. Então, assim, você pode ter perdas muito grandes, e aí tem situações de pessoas que viveram contextos infinitamente mais difíceis. Então, Uhum. assim, como essas pessoas reagiram faz toda a diferença, como elas lidaram com aquela situação. É como, por exemplo, a lógica hoje das startups. Na startup se considera, existe uma cultura que se você errou e você aprendeu com aquela experiência, erre rápido e aprenda rápido, Isso, certo? é. Mas quando a gente vai para o contexto das organizações há 40 anos atrás, e muitas vezes até no serviço público, o erro é visto como algo absurdo. Você está entendendo? Você não pode errar. Quando, na verdade, para você aprender, você às vezes precisa errar. Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao erro, mas entendendo o seguinte: tá bom, aconteceu, não foi o melhor resultado, não foi a melhor performance, como é que eu posso aprender? Como é que eu pego dessa situação difícil, desse limão azedo, eu faço uma limonada, aprimoro meus conhecimentos, e como eu posso ver esse copo mais cheio, na lógica de ver o copo cheio? Certo? E aprender com essa experiência como um todo. Então, esse equilíbrio emocional, essa agilidade emocional é para você começar a analisar, e aí você normalmente precisa de ajuda de um profissional, tá entendendo? Mas você também pode desenvolver isso sozinho, fazendo um trabalho. Tem até um livro que eu recomendo que vocês leiam, no final eu vou dar umas dicas de uns livros para quem quiser ler, porque eu sou Não, apaixonada legal. por cultura, certo? E é um livro chamado Agilidade Emocional, e ele faz essas reflexões e traz diversas experiências, e você começa a parar para pensar e dizer assim: será que isso faz sentido mesmo? Será que eu não podia pensar diferente? Será que eu não podia encarar isso de uma forma diferente? Certo? E aí a gente vai aprendendo dentro desse processo como um todo. Eu confesso, e aí eu não posso reclamar, que eu tive a grata experiência de ter uma mãe psicóloga, gente. Então eu chegava e disse: mãe, tinha brigado na escola com os colegas, ela chegava e disse: minha filha, não veja dessa forma, veja desse jeito. Então, assim, eu tive a grata felicidade de ser é, treinada, digamos assim, desenvolvida por um profissional a vida inteira. E ajuda Muito muito. bem. Não, ficou claro. É, vamos agora colocado assim, quais são as premissas, né, as características básicas e, assim, competências. Vamos falar um pouco depois, agora da atuação, né, do profissional. Então, você falou um pouco de hábitos no início, então, assim, que hábitos nós temos que desenvolver para que realmente sejamos reconhecidos, não só reconhecidos, mas efetivamente sejamos mais produtivos e, vamos dizer assim, temos mais adaptabilidade, né, no dia a dia, que não é fácil, né? Nós temos um mercado que varia, nós temos organizações que às vezes uma vez por ano mudam, nós temos um chefe que é chato, um colega que é chato, então o tema da flexibilidade. Então, como é que você deve lidar, o que hábitos você deve ter para realmente administrar todo vamos dizer, esse mundo, né? Esse meio ambiente tão variável e com tantas flutuações. Não sei se também, de novo, fui claro na minha pergunta. É um pouco diferente, Foi. mas acho que antes de falar de gerações, etc., também, como é que te lida com essas incertezas, né, do dia a dia? Primeiro ponto, assim, o contexto, eu digo assim, fora da família,
Na família a gente é aceito normalmente de qualquer forma, É, mas fora da família é um ambiente com muita incerteza e muitos desafios e você precisa dar resultado. Tá entendendo? Você sempre é desafiado a conhecer mais, a fazer mais. E a gente vive hoje, em qualquer profissão, uma rotina de muitas horas de trabalho e precisar dar resultado específico. Então, a fala principal das pessoas é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de me desenvolver, eu não tenho tempo de me organizar nesse sentido. De fato, às vezes um volume de horas grande para você se dedicar a refletir sobre isso e construir esses hábitos maiores é mais complicado. Então, minha sugestão para você é que desenvolva micro hábitos, ou seja, pequenos blocos de tempo que você se estruture, certo? Tanto para você se conhecer um pouco mais, para você estudar mais algo especificamente, ou para você desenvolver uma habilidade, por exemplo. E aí eu vou fazer uma analogia. Se você vai precisar de uma condição física adequada, se você precisa estar bem fisicamente, inclusive em termos de qualidade de vida, acorda mais cedo, faz um esporte específico, entra para um grupo de corrida, certo? Desenvolve uma ação nesse sentido, senta e estrutura esse hábito num horário que seja mais adequado. Cada um de nós, ele tem um conjunto de características muito próprias. Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, que funcionam melhor. Então, você precisa começar a se conhecer, ouvir um pouquinho você e dizer assim, peraí, onde é que eu funciono melhor? Qual é o horário que eu melhor aprendo? Como é que eu consigo me concentrar melhor? Como é que eu crio esse novo hábito para estudar todos os dias? Eu estou mentoreando umas meninas de umas faculdades, eu faço esse trabalho de mentoria pro bono, certo? E eu estava desenvolvendo elas assim, eu tenho dificuldade de estudar. Eu digo, não tem problema, a gente vai ver o melhor horário para você e a gente vai estruturar dentro da sua agenda blocos de autoestudo de 30 minutos. E nesses 30 minutos, você vai focar naquilo que você quer desenvolver a nível de futuro. Não é a sua atividade hoje, mas aquilo que você precisa desenvolver, certo? E avançar. Por exemplo, vamos imaginar que eu preciso aprofundar meus conhecimentos na área de gestão de riscos. Então, esses 30 minutos todos os dias, eu vou estudar o COSO, eu vou estudar a normativa específica, eu vou assistir vídeos, eu vou elencar tudo aquilo que eu preciso estudar. Conversando uma vez com uma moça que trabalhava comigo, ela era analista de sistemas, trabalhava no Ministério do Planejamento e queria passar no concurso do TCU. E me dizendo, Débora, eu não tenho tempo para estudar para o concurso. Eu digo, tem. Que hora você acorda? Eu acordo 6 horas. E que hora você chega aqui no Ministério? Eu chego aqui às 9. Ela entrava às 9 e saía mais tarde. Aí eu digo, e então? Eu digo, reserva 1 hora todos os dias, de 6 às 7, certo? Para você estudar. Traça uma linha de estudo, pega os conteúdos e vai se dedicando. No primeiro momento, todo novo hábito é muito difícil. A gente tem dificuldade para estruturar isso. Mas no momento seguinte, aquilo vai entrando no nosso ritmo, a gente vai construindo aquela habilidade e depois a gente não sabe ficar sem ele. Eu, por exemplo, meu horário de estudo é de 5 às 6 da manhã hoje. Antigamente era de 4 horas da manhã em diante. Então, acho que vale a pena você trabalhar isso. Como é o micro hábito? Qual o melhor horário que eu rendo? Desculpa. Como é que eu posso transformar isso e aprimorar o meu aprendizado? Outra coisa, você aprende também muito com grupos de comunidades, mentorias, entrar online, discutir com as pessoas. Isso vai lhe dar também uma condição de desenvolvimento interessante. Deixa eu beber bacana. água, por favor. Não, legal. Eu queria voltar, a gente comentou um pouco da geração Z e outras que são realmente bem diferentes. Eu queria que você falasse um pouco, né, parece que não é nem mais Z, já estamos entrando na próxima, mas sobre geração Z a gente lê muito, né, sobre esse que procura um equilíbrio, né, mental entre a carreira, a saúde, né, assim, o seu tempo próprio, né? Então, assim, e esse equilíbrio ele complica muito na contratação, na manutenção desse profissional, etc. Então, como é que as empresas deveriam, né, ou já estão se preparando para manter esse profissional, atrair, né, deixando claro que esse trabalho é saudável, ao mesmo tempo eficaz. Então, assim, se quiser comentar alguma coisa das gerações anteriores, mas a gente ouve tanta coisa da geração Z, até eu já li recentemente, que
em alguns casos, quem se candidata vai para uma entrevista, até traz o pai e a mãe juntos, né? Se não até na entrevista, já vi sobre isso, ou ficam esperando lá de fora. Então, essa geração é bem diferente. Não sei se você podia comentar um pouco, né, sobre características dela. Normalmente, a geração Z, ele valoriza muito esse equilíbrio entre saúde mental e produtividade. Eles dizem que eles querem um trabalho que sejam felizes, eles colocam muito Isso. claramente isso. Então, assim, isso tá gerando nas empresas uma verdadeira reestruturação das áreas de gestão de pessoas. Porque antes, eles não. As pessoas, normalmente, os profissionais das gerações anteriores, os baby boomers, geração Y, eles não viam na empresa, certo? Na organização, ela como responsável pelo seu bem-estar. Uhum. Mas na geração Z, a partir da geração Z, já vem essa cobrança, trazendo essa visão para a empresa. E aí a gente tem exemplos tipo trabalhar na Google, a expectativa deles é trabalhar na Google, trabalhar na Amazon e ter todo um ambiente mais flexível, é o que é vendido exatamente dentro dessa visão. Mas, por outro lado, elas estão cobrando benefícios variáveis, elas estão cobrando. Então, as áreas de gestão de pessoas precisam começar a entender que essas pessoas são completamente diferentes, elas têm visões diferentes, necessidades diferentes. Elas precisam pensar, por exemplo, além da estrutura do SESMIT, que é saúde e segurança no trabalho, mas, por exemplo, o SESMIT avançando mais em visões diferentes e em necessidades que podem ser. A pessoa, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que ela tem uma dificuldade de locomoção, mas, por outro lado, eu posso ter uma pessoa que é disléxica ou que é TDAH e que ela precisa de um nível de concentração maior para ela conseguir produzir da melhor forma. Você está entendendo? Então, os profissionais de RH precisam se reinventar dentro desse contexto como um todo para conhecer profundamente a condição de hard skills e de soft skills das suas equipes, das pessoas da organização, precisam conseguir combinar essas equipes da melhor forma, e aí isso não está limitado aos gestores de RH, isso também tem uma ação da liderança como um todo. Se eu tenho uma equipe de 40, 50, 100 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, eu tenho que conhecer cada um, como cada um age, como cada um trabalha, principalmente se eu tiver pessoas que atuam comigo que também são líderes. Imagine Uhum. que eu estou num nível hierárquico, eu tenho abaixo de mim outros líderes e tenho equipes abaixo deles. Eu preciso saber como eles reagem numa situação de estresse, como eles reagem numa situação de pressão, certo? De ter que entregar um resultado, se é aquele tipo de pessoa que trabalha bem sob pressão, se é aquela pessoa que não reage bem, como é que trabalha isso tudo? Em dois momentos da minha carreira, duas organizações que eu trabalhei fizeram um trabalho nesse sentido para a gente conhecer melhor a si mesmo. Os nossos chefes nos conheciam mais e a gente também conhecer as pessoas que exerciam papéis de liderança que ficavam abaixo de nós. Foi no Senai que a gente teve uma avaliação com um trabalho antes de a gente começar um processo de implantação do Balance Scorecard, veja, isso foi há 20 anos atrás, mas foi extremamente rico e deu esse feedback de como, até para a gente pensar em sucessão de carreira, em desenvolvimento de carreira como um todo, e a gente traçava um plano de desenvolvimento de carreira, e também, há 10 anos atrás, basicamente 9 anos, no Ministério do Planejamento. Foi feito um trabalho, porque a gente ia começar processos de transformações organizacionais muito enfáticos, e foi feito um trabalho para a gente mapear toda a parte de hard skills e soft skills das lideranças, como é que a gente desenvolvia esse trabalho, como é que a gente atuava sob pressão e que habilidades a gente tinha para esse contexto, e também como é que a gente poderia desenvolver esse nosso perfil, certo? Para que a gente desse melhores resultados. Hoje o desafio vai um pouco mais além. Como a gente ajuda essas pessoas como um todo, e não limitada à liderança, a desenvolver tudo isso. Então, é um desafio a mais para as áreas de RH e para os líderes como um todo. Eu acho que Não. começar a pensar em benefícios variáveis, começar a pensar em oficinas que desenvolvam essas competências a nível de soft skills, isso ajuda muito. Mas a gente também não pode esquecer de cursos e de formações que tragam uma base, certo, para essa pessoa, para esse grupo, e que desenvolvam essas competências de forma mais
completa e efetiva. Não, e quero crer, né? Vou um pouco além, já tive experiência, a- oferecer inclusive áreas de lazer, né? Ou outras dinâmicas, né? Posso, né, manter realmente as empresas, esses profissionais num ambiente, né, mais atrativo, que trabalhe com a saúde mental. Que mais uma indicação, tivemos já um tempo atrás, um webinar sobre yoga no trabalho, né? Então, a gente vai colocar aqui também no link aqui. Então, é também bem interessante a importância de oferecer, né, algumas terapias, alguns jogos, alguma coisa assim, e fora os ambientes, né, para também atrair, manter, de qualquer maneira faz bem, né, essa geração Z, né? Então, é um Se você, complemento aqui. se Pode você falar. me permitir contar só mais uma situação, quando eu era superintendente de modernização, trabalhavam comigo, abaixo de mim, as centrais de atendimento ao cidadão. E é um ambiente extremamente desafiador, tem meta de atendimento, tem tempo de atendimento. E eu tinha uma incidência que muitos dos meus colaboradores, na época, tinham problemas de pressão alta. Eram jovens, mas tinham problemas de pressão alta. E Uhum. estavam com um nível de absenteísmo muito alto, vários desafios. E uma das alternativas foi a gente desenvolver um programa de ginástica laboral e trabalhar com eles diversas dinâmicas sistematicamente, para que a gente melhorasse o clima organizacional dentro da equipe, a interação, para que a gente conseguisse reduzir. E olha que um ano depois da USHA, a gente conseguiu reduzir substancialmente, certo? As faltas e os Pô, que afastamentos legal. por saúde. Bacana. Não, É. legal. Na linha de trazer algumas questões aqui dos nossos ouvintes, né, que só estão dando elogios aqui, tenho a Cláudia, né, ela perguntou o seguinte, né, sinto que atualmente um dos grandes desafios tem sido lidar com a cultura DI, nas empresas. Ela fala um pouco, mas eu admito, acho que não é feio admitir, eu não conhecia essa expressão, aqui eu fui olhar aqui no Google, né, então a DEI é uma cultura corporativa focada na diversidade, equidade e inclusão. Então, tem a ver um pouco, né, do E, né, do ESG, do S, né? Não sei se pode falar alguma coisa, você falou em TDAH, então esse tema da inclusão ou da adaptabilidade em relação, né, às várias, eu não vou dizer assim, as especificidades, né, das pessoas, das idades, da raça, etc. Acho que é legal você falar um pouco sobre isso. Há mais ou menos 20 anos atrás, o mercado de trabalho como um todo, ele fazia uma avaliação de que a pessoa precisava se encaixar na empresa. Então, ela tinha que se encaixar e a gente entrar no molde, certo? De um comportamento, de que deveria ser aceito, como é que você deveria dar respostas, etc. e tal. E as pessoas eram cobradas, certo? Para que se encaixassem dentro daquele modelo. Não só homens, mas mulheres, quando entravam no mercado de trabalho também. E falando dessa questão de inclusão, por exemplo, eu entrei no mercado de tecnologia, então era um mercado muito, assim, muitos homens atuando junto com a gente, Masculino, pelo menos. muito Aham. masculino, e aí é um grande desafio para esse processo de inclusão como um todo. Então já era assim, a gente tinha que se encaixar naquele modelo. Hoje, ele primeiro começou a se detectar isso já antes da pandemia, que as pessoas elas não são iguais, certo? Assim como os dedos da mão, nenhum deles é igual, nenhuma pessoa é igual. Tem Aham. conjunto, tem conhecimentos, habilidades, atitudes completamente diferentes. Então, você precisa criar uma cultura dentro da tua organização e com valores muito claros, primeiro de você entender o valor de cada pessoa humana que está dentro daquela organização, que é atuando naquela organização, e integrar isso, certo? Dentro das condições de trabalho, criar um ambiente onde essas pessoas possam ser aceitas e possam ser trabalhadas da melhor forma, certo? Então, esse grande desafio de inclusão, e aí entram desafios por limitações, digamos assim, a nível de pessoas que têm deficiências, ou outras questões de opção, de cor, de raça, de opções de gênero, etc. e tal, você precisa criar um ambiente onde haja o respeito a todas essas pessoas, onde você tenha uma condição de dialogar, onde haja a liberdade de se expressar com respeito também às outras pessoas. Então, você precisa criar limites aí
para que você tenha uma condição tranquila de convivência, de cooperação, de co-construção desse ecossistema como um todo, respeitando essas habilidades. Então, Não, assim, legal. trabalhar e desenvolver isso. E você pode fazer isso por meio de oficinas, você pode integrar isso já claramente nos valores, quando você estabelece os valores da organização, e também o desenvolvimento da liderança, de como lidar com esse tipo de especificidade e desenvolver a sua condição de liderar nesse ambiente diverso, que é o que a gente vive hoje. Então, assim, cada vez Não, mais isso já acontecia. Só que antes a gente tinha que entrar no molde. E agora a gente tem que descobrir os talentos e as características de cada uma daquelas pessoas e integrar tudo isso. não, legal. Você falou um pouco, né, das suas experiências fora e dentro do governo. Então, aqui o Dagnino pergunta, né, o seguinte: quais os principais aspectos a considerar ao decidir por uma carreira na área pública ou na área privada? Eu digo que você, primeiro você precisa fazer aquilo que você acredita, deixar um legado, construir algo que faça sentido para a sua vida. Você está entendendo? E que faça sentido para você entregar para gerações futuras. A escolha entre o público e o privado depende muito da perspectiva que você quer atuar. Eu trabalhei, minha carreira começou na iniciativa privada, eu trabalhava na empresa da minha família trabalhei 17 anos na empresa da minha família, considerando estágio e trabalho, 9 anos em cargo de gestão da empresa da minha família, e depois eu entrei no serviço público. E me apaixonei pelo serviço público, pela condição de você entregar um legado que transformasse a sociedade e que ajudasse a transformar a vida das pessoas que mais precisavam. Hoje, eu atuo mais no privado, mas também atuo no serviço público, e você pode atuar no serviço público por meio do privado, na hora que você trabalha dando aula, na hora que você faz mentoria, você está no papel do privado, mas atuando em prol do público. Eu acho que, assim, independente de ser no público ou no privado, com um senso de, de fazer sentido, de entregar o melhor, de construir o melhor para o seu cliente, de entregar o melhor para outra pessoa que vai fazer, vai, assim, vai consumir o seu produto ou vai consumir o seu serviço e construir algo que possa, de fato, transformar a vida das pessoas. O que particularmente me motiva é isso, a condição de transformar a vida das pessoas, criar um mundo melhor, certo? Para os meus filhos, para as gerações futuras, para quem vier depois. Independentemente se é área pública ou privada, porque, né, em qualquer uma você Independentemente, pode realizar essa tua missão, né? Lógico. sim, eu antes achava que era só no público, mas eu consigo hoje ver um papel que você precisa, você maximiza mais ainda o resultado quando você mescla a atuação entre o público e o privado, certo? Traz um olhar também diferenciado. Tem competências que são cobradas da gente e são desenvolvidas no mercado privado que no público a gente normalmente não trabalha, mas tem outras visões que o privado ignora e que no público a gente desenvolve. Então, assim, ter essa trajetória no privado e no público, ela desenvolve tudo isso e ela mescla tudo isso. Se você me permite, assim, uma última fala sobre isso, no público Claro. você entrega os resultados quando você trabalha estruturando política pública, como eu atuava sempre, você entrega as soluções em grande escala. Então, você consegue ter um resultado que impacta positivamente a vida de muita gente ou não. Então, você precisa ter consciência de que cada ação sua tem impacto. Por exemplo, quando eu estive no Ministério do Planejamento e na presidência, tinha escala nacional em relação a todas as minhas ações e decisões. Então, uma Uhum. responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente precisa ter muita clareza quanto a isso. Legal. Queria voltar, você falou de Covid um pouco atrás. A Covid, com certeza, né, tem nem dúvida, ela levou à prática, né? Já existia antes, híbrido ou não, a prática do home office, né? Sim. Então, terminada a Covid, né, nós, inclusive, também na época estávamos num prédio, né, num escritório alugado. Nós, nessa época da Covid, nós devolvemos o escritório e passamos a usar a prática aí do home office. E quando terminou a Covid, muitas empresas elas mantiveram, né, essa prática, né,
por vários motivos, né? Porque até por redução de custos, né? Muitos tinham devolvido, né, os seus escritórios, ou para os colaboradores era um ganho, porque de um lado tinha menos deslocamento, por um lado a mãe poderia estar cuidando da criança, né, do lado sem ter uma babá. Então tinha vários ganhos. Mas aí começou um processo primeiro de crítica e depois de volta, né? Eu diria assim, a crítica principal era, mas faltam os momentos, né, de olhar a Débora olho a olho, vamos lá tomar um cafezinho na Copa, vamos falar vamos falar mal, né, tô brincando, do colega, etc. Então, essa parte humana foi uma crítica, e o que eu vejo muito, há uma volta também, aí não sei se o motivo é correto ou é por incompetência, há uma volta em função de que se acha que as pessoas estarem longe, né, você não consegue ter controle, né? E acompanhar o que elas estão produzindo. Será que ele está brincando? Será que está na piscina enquanto isso, né? Eu brinco, né? Então as pessoas, os gestores mais antigos gostam, né? Vou usar uma expressão um pouco mais amena, a expressão original um pouco mais vamos assim, menos, mas horas glúteos, né? Então, as pessoas, os gerentes acham que se você vê a Débora sentada o dia inteiro, ela está trabalhando. Não está, né? Ela está pensando também, né? No churrasco do domingo, o que ela vai fazer à noite. Então, queria ver qual que é a tua opinião sobre home office hoje, né? Se você aconselha, deve ser híbrido, quais são os ganhos, porque home office ficou, né? Está aqui para ficar, mas qual que é o que são os prós e contras e como é que deve ser, vamos assim, gerenciado esse modelo? Olha, eu particularmente advogo a lógica do híbrido, tá entendendo? Eu acho que a condição do híbrido nos traz o melhor dos mundos. Condição de você equilibrar melhor aspectos da vida profissional e da vida pessoal. Então, você consegue fazer isso. Mas ela exige também do gestor, enquanto líder, ele tem que ter uma visão diferenciada. Primeiro, ele tem que conhecer todas as pessoas da equipe que trabalham com ele. Ele tem que saber as habilidades e as características de cada um. E de repente você tem uma pessoa da sua equipe que produz maravilhosamente bem à noite, mas tem gente, certo, que de manhã cedo, às 7 horas da manhã, não fale com ela porque ela vai estar de mau humor. Você está entendendo? E isso acontece. No momento que você faz isso, você organiza o horário de trabalho dessa pessoa, por exemplo, que às 7 horas da manhã está péssima, para ela começar a trabalhar às 9, você vai poder lhe dar um retorno mais efetivo até às 7 da 8 da noite, na hora que você precisar fazer uma entrega e apresentar um resultado. Mas isso tem que ser muito claro com relação a todo mundo, os limites e as expectativas com relação a tudo isso. É um desafio, porque tem muitos gestores que cobram a presença da pessoa exatamente para. Até porque não tem, às vezes, mecanismos para dimensionar a produtividade e resultado. E eu acho que, por exemplo, especificamente a nível do serviço público, o governo federal trouxe um grande avanço na gestão anterior, quando ele saiu com um normativo para dimensionar um pouco as condições de produtividade para estabelecer a opção de teletrabalho. E o teletrabalho deu ganhos de produtividade de 30% a mais na entrega dos resultados, mas, por outro lado, eu concordo com você, faltava aquele contato humano, aquela interação. Então, eu acho que a gente precisa mesclar. Tem que ter pode ter o virtual, mas também o presencial, os momentos da interação. E também é referente um pouco à cultura e a especificidade do trabalho. Por exemplo, não dá para implantar teletrabalho em cirurgião, no, atividades de hospital, algumas atividades de atendimento. Então, assim, é muito importante que você dimensione exatamente onde é que você vai aplicar o teletrabalho e também a condição que você vai desenvolver essa condição do horário mais flexível, porque você pode até não ter o teletrabalho, mas você tem um horário mais flexível de chegada, um ajuste especificamente com relação às entregas, um dimensionamento mais por resultado e não por homem e hora sentado na cadeira, literalmente. Você está entendendo? Porque efetivamente o que o gestor precisa é que o produto seja desenvolvido e feito. Outra coisa, Exatamente. você precisa ter a condição de dimensionar isso e ver o quanto aquele profissional dá resultados efetivos que são alinhados ao resultado que a organização precisa no tempo que precisa. Não, E às legal. vezes, por exemplo, mesmo no serviço público, tem épocas em Brasília, por exemplo, onde eu trabalhava
em transferências da União, épocas em Brasília, no final do ano, que os órgãos todos ficavam empenhando até 10, 11 horas da noite. Então, eu tinha que ter Uhum. equipe de plantão. E tinha servidores públicos de plantão nesse horário. Então, eu tinha que ajustar o horário dessa pessoa para essa pessoa começar a trabalhar de meio-dia em diante. Então, assim, Uhum. esse tato, esse cuidado, ele faz parte desse trabalho como um todo. E você precisa ter a consciência de que você precisa dar condições também para a sua equipe de ter uma vida, fazer atividades físicas, de ter momentos de interação, de ter um momento também no ambiente da organização, do bate-papo, da comemoração dos aniversariantes do mês, outra coisa que você queira chamar, mas aquele momento de construir relacionamentos, certo? De construir uma relação de amizade, de interação. E isso também é aprendizado. Então, assim, a gente precisa integrar a condição de desenvolvimento e aprendizado para os profissionais, não só em conhecimentos, digamos assim, ditos tradicionais, mas esses momentos de interação que formam os relacionamentos que nos sustentam, certo? Na hora dos desafios. Então, legal. Nós já passamos da nossa hora, mas está tão interessante, inclusive pode ver pelo número de ouvintes, poucos saíram, os que saíram pediram desculpa porque tinham, né, algo a fazer urgente, mas eu queria fazer uma última pergunta, eu sei que havia coisa, eu tenho coisa na cabeça, mas vamos ficar para uma próxima, talvez, mas o tema da transformação digital, inteligência artificial, né, se fala muito, 50% dos profissionais do mercado vão sumir, né? Ou a gente precisa saber usar em nosso favor, etc. Então, assim, queria que você falasse um pouco do tema transformação digital, inteligência artificial, qual o impacto que isso tem, né, numa organização e o que nós, preocupados com a carreira, né, claro, isso vai depender muito da função, lógico, né, da área, mas assim, na média, né, como é que nós temos que enxergar a inteligência artificial, um concorrente ou um amigo? Eu acho que a gente precisa encarar. Inteligência artificial é uma realidade. Ela existe e é usada por todo mundo, certo? Então, assim, ela está disponível para todo mundo. Então, se fechar para esse contexto, não querer aprender, é a mesma coisa que dizer, eu vou ignorar, certo? Que a realidade existe, que o sol está aí fora, certo? Hoje, com a condição da internet, você tem diversas ferramentas de inteligência artificial disponíveis para todo mundo. Então, o mais interessante é começar a brincar com esse negócio, certo? E começar a aprender a usar e como usar. Se você entender que a inteligência artificial ela pode ser um excelente estagiário na sua vida, um estagiário automático, certo? Que resume algumas coisas, que simplifica algumas coisas e lhe ajuda a dar produtividade, não é para ela substituir o que você está fazendo. E não é para você mandar a inteligência artificial fazer um relatório ou apresentar alguma coisa para você. Você pode, por exemplo, eu descobri esses dias, conversando com um especialista em inteligência artificial, você pode ter vários PDFs, você sobe os PDFs numa ferramenta que faz leitura dos PDFs, e você diz, agora na visão do autor, tal, 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 me apresenta um resumo. Então, assim, você não teve tempo de ler aquelas 50 páginas, e isso Uhum. lhe dá ganhos, certo? Você consegue desenvolver um método para promover essa agilidade. Como antigamente, e aí vamos fazer uma reflexão, eu acho que a inteligência artificial está hoje para os profissionais como a calculadora estava há 40 anos atrás. Eu lhe faço a seguinte pergunta, Dalcha, eu sou da época, eu não, meu pai é da época, tá? Da calculadora, certo? Que você teclava e você rodava na manivela, certo? Eu Meu pai é sei. daquela época, eu tinha uma dessa na minha casa quando era criança. Então você digitava os dados e você rodava na manivela para ela poder processar os dados e lhe dar essa informação. Eu sou da época, gente, do telefone de disco. O pessoal da geração nova não sabe nem o que é isso, certo? Uhum. Então, na prática, a inteligência artificial é a nova calculadora. Então, se você entender, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta: você ter ou não uma calculadora faz com que você se torne menos ou mais inteligente? Não. Não. Agora, vamos lá. Eu tenho que saber fazer a conta para eu saber avaliar se a conta que a calculadora fez está certa ou está errada, Uhum. certo? Ou se faz sentido. Por exemplo, Discernimento, né? Uhum. tem que ter discernimento. Eu fiz eletrônica, para você. Meu curso técnico, eu não fiz científico na minha época, hoje ensino médio. Eu fiz curso Uhum. técnico de eletrônica.
E eu tinha uma calculadora científica que fazia o gráfico da senoide, certo? Agora, eu tinha que olhar para aquele gráfico e saber se aquele gráfico fazia sentido dentro daquele tipo de função matemática que era aplicada ou não. Da mesma forma, se eu conheço a temática, se eu conheço o assunto, eu posso até pedir um resumo ao ChatGPT ou outra ferramenta de inteligência artificial, mas eu tenho que olhar e dizer que não faz sentido nenhum, isso é uma asneira. E até Hum, dizer, não valido esse texto, me traga uma nova resposta. Então, assim, você pode começar a trabalhar isso. Outra coisa, quem tem filhos? Eu tenho filhos, tenho uma de 26 e um rapaz de 18. Eles vão usar a inteligência artificial como eles usam o celular. E você não vai se fechar nesse mundo? Não, mas você precisa integrar isso à condição de você também estudar os assuntos e você criar a sua base de conhecimento para que você tenha opinião própria. Você possa, sim, dar a sua opinião própria com relação a isso. Hoje em dia, você tem opções de inteligência artificial até para fazer ele pensar como você. Você faz o resumo, carrega nele. Eu andei brincando esses dias, certo, com inteligência artificial. Carrega nele e diz: na visão do texto, assim, 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 me apresente um resumo com essa, tendo tais valores e tais. Assim. E ele até que começa a ficar bonitinho o negócio. Então, eu acho que pode uhum. ser um pouquinho. Não, legal. Agora, por outro lado, se você me permite completar, as empresas, as organizações precisam estar preparadas para esse desafio. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Tem questões éticas envolvidas. Então, assim, como é que a gente trabalha e como é que a gente vai dimensionar o valor do trabalho na nova geração tendo esse tipo de ferramenta? Eu acho que vai ter que se pensar um pouco e construir colaborativamente. Eu Não, acho que tem legal. coisa nova por aí. Então tá bom. Débora, eu quero convergir para o final, mas antes eu quero te deixar o espaço aberto aí, o tempo que você precisar para fazer aí um wrap-up, né, um resumo, ou algum tema que eu acabei não perguntando, né, por não conhecer ou por não ter tempo. Fique à vontade, aí a palavra é sua, Débora. Primeiro, assim, eu acho, Dalcha, que a gestão da própria carreira, a pessoa tem que ter consciência de que a gestão precisa ser sua. Mesmo que eu trabalhe numa organização, seja eu líder ou não, eu preciso ter muita clareza do que eu preciso desenvolver na minha condição de carreira e o que eu preciso avançar com relação a isso. Muitas vezes a gente precisa investir no autodesenvolvimento. Não é a empresa que tem que me dar todos os cursos e formações que eu preciso. Eu preciso desenvolver uma série de questões e até montar uma estratégia para fazer isso. Se você não tem condições de bancar um curso, você lê um livro, você assiste vídeo, vai para o YouTube, pesquisa, participa de grupos de discussão, traça uma estratégia. Mas seja você, você o profissional para gerir a sua carreira. E não há desculpa para você dizer, olha, porque eu sou de um estado pequeno, ou porque eu moro numa cidade do interior, porque hoje a internet está basicamente no mundo todo. Então, você tem condições de ter acesso a uma série de informações. Você tem, por exemplo, Harvard, MIT e outras grandes universidades mundiais, com N cursos gratuitos disponíveis para cada um. Tudo bem que são em inglês, então fica mais difícil se você não tem o inglês. Mas eu já descobri também que tem fone de ouvido que traduz. Então, a gente Olha pode só, pesquisar um pouco disso e encontrar uma alternativa. Isso é o mais importante. É você não deixar que as suas condições sejam limitadas em virtude da dificuldade. Se você não tem condições de comprar um livro, vai para a biblioteca, certo? E arranje uma forma de você estudar e aprender. Por que aquela história? Hoje, basicamente, todo mundo tem um celular, certo? uhum, Então, vai para um local que tem Wi-Fi, senta e vai estudar, vai ler um livro, em vez de ficar só uhum, navegando na internet sem analisar o que você está fazendo. Então, assim, você precisa entender que existe um tempo, você precisa organizar seu tempo, mas não é para viver para trabalhar. Você precisa equilibrar tudo isso, principalmente nesse contexto pós-pandemia. Eu confesso a você, durante muitos anos eu fui workaholic e eu tive que equilibrar isso na minha vida, porque na pandemia eu tive um burnout, certo? Então, assim, equilibrar essa condição de trabalho, equilibrar a condição de bem-estar, cuidado da família é fundamental, mas você entender que você precisa desenvolver sua carreira, você tem condições de, mesmo se aposentando, ter aí uma pivotada, digamos assim, na sua carreira e ir para uma outra condição do mercado de trabalho, fazer um outro tipo de trabalho e chegar aos 80 desenvolvendo atividades produtivas.
Então, eu acho que vale a pena você desenvolver algumas experiências com relação a isso. Eu recomendo, só para encerrar, não vou falar mais, 3 livros para vocês lerem. Hábitos Atômicos, do James Clear, dá umas dicas impressionantes para a gente construir novos hábitos. Agilidade Emocional, da Susan David, que traz algumas reflexões muito grandes com relação à agilidade emocional, de como você lidar com situações que às vezes a gente se embaralha, certo? E Mente Afiada, do Sanjay Gupta, faz a gente entender como é que a gente aprende e como a gente pode fazer para cuidar do nosso cérebro e da nossa mente, inclusive da nossa saúde emocional, para que a gente possa chegar aos 80, 90, com mobilidade e com clareza de entendimento, dono das nossas faculdades mentais. É basicamente isso. Muito obrigada. Não, legal. Carla, eu vou cometer, Carla, Débora, eu vou cometer Débora. uma infração e vou pedir desculpa para a Patrícia, mas você falou uma palavrinha, burnout, e havia uma pergunta que eu não trouxe, né? Porque eu não encaixava, mas pergunta da pessoa é a seguinte, né? Aí você termina com essa resposta aí. Como uma empresa lida com o aspecto do burnout, como evitar, se é que pode evitar, e como é que a pessoa pode detectar e pode trabalhar com isso, né? Você falou um pouco, né, sobre workaholic, etc. Acho que vale ainda esticar um pouquinho do tempo, as pessoas ainda estão conosco aí. Você poderia falar um pouco sobre burnout? Acho que isso é importante. Olha, hoje em dia, e acho que ficou mais evidente, já acontecia antes no contexto pré-pandemia, mas não tinha um nome muito claro. Esse nome burnout, ele vem sendo mais esclarecido, basicamente, dos últimos 8, 10 anos para cá, tá? Ganhou nome mesmo, eu assisti uma palestra sobre burnout ainda em 2016. Então, assim, antes a gente não tinha muito consciência, a pessoa se afastava porque estava estafada, Cansada, cansada, a gente dizia assim, não está cansado, não está bem, está precisando descansar, mas normalmente era nesse sentido. São uma série de características físicas e características emocionais, que é seu corpo gritando para você, sua mente gritando e dizendo para, do jeito que está, não dá para ficar. Isso levado por vários fatores, nível de estresse, nível de situações que aí não são só de trabalho, mas principalmente dentro do contexto do trabalho, já que a gente passa tantas horas dentro do contexto do trabalho, podem agravar essas características. E trabalhar isso de uma forma resiliente faz toda a diferença. No contexto da pandemia, a coisa se complicou, porque normalmente você usa para equilibrar e para neutralizar momentos de interação com amigos, momentos de Hum, interação com a família, e na pandemia ninguém podia encontrar com ninguém, nem tocar em ninguém. é Então, era verdade. um contexto que veio a acirrar mais ainda essa condição. E era um momento que ninguém sabia se ia ficar vivo ou não. Principalmente algumas profissões que estavam no enfrentamento passaram É por momentos verdade. muito difíceis e eu estava no enfrentamento, num papel mais de gestor, mas estava pegando pressão. Então, assim, as empresas hoje precisam ter clareza de que precisam observar, precisam conhecer as pessoas. Se alguém está com um comportamento diferente, se alguém está extremamente estressado ou, digamos assim, com reações mais abruptas, certo? Fora do padrão daquela pessoa, a gente precisa fazer uma observação, identificar isso e trabalhar isso de uma forma geral. O equilíbrio entre momentos de família e momentos de vida profissional é salutar para que você consiga equilibrar e não entre na situação de burnout. Porque o problema não é entrar, o problema é sair, É, certo? Dependendo de quanto tempo você foi guardando os problemas na caixinha, quando dá mais tempo, dá mais trabalho para sair. E você precisa, sim, de ajuda médica, certo? Precisa de profissionais, psicólogos, psiquiatras, para poder ajudar a fazer isso, mudar a rotina, até porque o cérebro precisa para se desinflamar, porque gera uma inflamação física. Se você fizer uma ressonância no cérebro de uma pessoa que está com a condição de crise de ansiedade, transtorno pós-traumático ou uma condição de burnout, a ressonância dela mostra como se o cérebro tivesse inflamado. Então, ele precisa dormir muitas horas, descansar, alimentar direito,
reconstruir essa condição, para que você volte a ter a sua condição cognitiva restaurada, porque chega, é como vou fazer uma analogia, gente, não levem a mal, mas é como um carro que passou por um momento de, digamos assim, bateu o motor. Então tem que recuperar, fazer o recall do motor e voltar. Por outro lado, quem já passou por uma situação semelhante como essa, acaba aprendendo e desenvolvendo que existem limites. Então, que você tem limites, que você precisa aprender a viver dentro desse contexto e desenvolver isso da melhor forma. No papel de RH, você precisa ter um olhar para você evitar isso nos seus colaboradores como um todo e trabalhar essa condição mais saudável do ambiente de trabalho, desenvolver isso. E também no papel de líder, você precisa ter atenção a cada uma das pessoas, porque você também acaba sendo indiretamente ou diretamente responsável por elas. Se fala muito hoje de assédio moral, de questões desse tipo, que acabam desembocando em situações de burnout, certo? Ou o ambiente, ou o chefe, ou esse contexto como um todo impacta. Então, assim, é algo que precisa ser considerado, que precisa ser desenvolvido, mas que dá para, com criatividade, trazendo equipes multidisciplinares, profissionais da área de psicologia, profissionais da área, por exemplo, de saúde, integrar tudo isso e criar um ambiente mais saudável dentro das organizações como um todo e que a gente consiga ter uma longevidade aí na nossa condição intelectual e de vida, né? Não, legal. Débora, obrigado mesmo por ter aceito aí o nosso convite para participar e compartilhar, né? Eu vou dizer assim, uma parte da tua experiência, tem muito mais coisa que você pudesse dizer. Já houve um pedido aqui, um tema tão interessante, podíamos fazer um webinar 2 sobre o tema, com certeza. Então, te agradeço, né? Espero que tenha sido interessante para você também, né? Essa interação nossa, te agradeço. E eu queria agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores, a Micropower, né, por ter nos apoiado nesse evento, em todos, um apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, aos nossos parceiros regionais, a MS Competitiva, a UBQ, a Excelência Santa Catarina, e a ABQ, Associação Brasileira da Qualidade, que temos aí um representante, o Basílio Dagnino, que praticamente diria participou 100% dos nossos webinars. Então, nós vamos ter nos nossos próximos webinars um secretário executivo de um ministério muito importante do governo, vamos ter um presidente de uma associação setorial, e eu quero dizer que nós temos vários cursos, esses webinars todos, o pessoal perguntou, vai ser gravado, etc., estão disponíveis, esse estará disponível daqui a alguns dias, quando for editado, no nosso site, então é só entrar webinars FNQ, vocês vão ter, não sei, os quase 100 webinars disponíveis sobre vários temas. Então, e também o que eu sempre peço, né, dentro da gestão da qualidade, que vocês nos passem, né, quais potenciais de melhoria, sugestões e críticas, né, em relação a esse webinar, que vocês podem nos passar e a gente melhorar cada vez mais. Então, Débora, muito obrigado. Patrícia, Aline, que deram todo o suporte, né, no backstage, né, Débora de novo, e a todos que nos assistiram aqui. Muito obrigado, abraços e até o próximo webinar. Até mais. Tchau, tchau a todos.